Deixa eu fazer só uma outra pequena observação aqui. Se você pegar o conceito católico de Bíblia, você vai ver que é 99% o mesmo conceito que o fariseu tinha da Bíblia. É a mesma coisa. O fariseu lia a Torá, lia a Bíblia e fazia uma interpretação, e essa interpretação era colocada como autoridade. O Papa, na sua cátedra, pega a Bíblia, lê a Bíblia, dá a interpretação e coloca como autoridade. Se Jesus Cristo voltasse hoje, ele brigaria não com os fariseus, mas brigaria com esses que dão essa tradição como se fosse palavra divina. Porque foi essa a briga de Jesus Cristo com os fariseus. Eles queriam. Um dia Jesus Cristo falou assim: vocês atam fardos pesados, mas vocês mesmos não conseguem suportar. Vocês são guias de cegos. Era isso que Jesus Cristo brigava contra os fariseus. Há um pequeno erro em relação à compreensão de quem eram os fariseus e os saduceus. Todo mundo pensa que o fariseu era legalista e que o saduceu era liberal. E é exatamente o contrário. O fariseu era liberal e o saduceu legalista. Por quê? O fariseu entendia que não era só a lei, mas ele também dava uma interpretação, portanto não era legalista. A interpretação dele valia também. O fariseu era assim um radical. Depois que ele dava a autorização, tinha que ser seguido. O saduceu dizia: só pode ser aceito se estiver na lei. Se não estiver na lei, a tua consciência manda, filho. Percebeu a diferenciação entre um e outro? Por isso Jesus Cristo brigou mais contra os fariseus que contra os saduceus. Porque os fariseus faziam com que a deturpação que eles tinham da lei era, de fato, tanto lei quanto a palavra de Deus. É assim que a Igreja Católica entendia e entende o sola Escritura. Bom, como é que nós, protestantes, entendemos o sola Escritura? Não existe uma doutrina dizendo assim, esse povo é povo de um livro. Porque isso é que o católico nos acusa, que nós somos povo de um livro. Não existe na doutrina sola Escritura dizendo que nós somos povo de um livro. Sola Escritura não afirma isso. Sola Escritura afirma que se nós quisermos ser o povo de Cristo, o verbo vivo, temos que nos submeter ao que está escrito nesse livro. Mas isso não impede que nós também tenhamos os nossos escritores, os nossos autores. Aliás, se você quiser comprar um bom livro, você entra na editora Dialética, Merchandising, e procura lá na editora Dialética, autor Reverendo Zilmar Clésio Roth, e você adquirirá uma obra de um comentário do primeira epístola de Paulo aos Coríntios, escrito por esse que vos fala. Não trouxe para vender para vocês, porque os que eu tinha se esgotaram todos e foram vendidos todos. Então, se você quiser, é baratinho, só R$50, e você ainda ajuda esse pastor. De vez em quando cair lá umas notinhas na minha conta, lá não tem problema nenhum, e você poderá aprender um pouquinho sobre o Novo Testamento. Sola Escritura não nega que devemos nos submeter às outras autoridades, ou que devemos nos ater a certas tradições, mas que tais autoridades devem estar debaixo da Escritura Sagrada. Então, se quisermos ser o povo de Deus, não precisamos ter apenas um livro de leitura. Nós temos catecismos, nós temos confissão de fé, catecismo maior, catecismo menor, temos até nosso manual unificado, né? Mas, se quisermos ser o povo de Deus, temos que nos submeter às Escrituras Sagradas. A doutrina da sola Escritura não nega que nós devamos nos submeter às autoridades da igreja,
Não, nós devemos nos submeter às autoridades da igreja, mas se estas estiverem colaboradas e corroboradas pela Escritura Sagrada. Isso é que só a Escritura significa para nós. Se nós admitimos que o Espírito Santo é quem fala por meio das Escrituras, é inadmissível que ele transmita outra coisa diferente daquilo que ele transmitiu nas Escrituras. Portanto, o guia, a regra sempre será a Escritura. Um dia eu fui pregar na igreja, não vou falar o nome da igreja não. Eu fui falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu me baseei em Coríntios 14, 1 Coríntios 14. E eu disse que aquilo que determinados membros de determinadas igrejas fazem hoje não é de Deus. E eu falei por que não é de Deus. Eu falei, porque lá em Coríntios 14, o apóstolo Paulo dá a regra para a igreja. E ele fala assim, fale 1, 2, ou quando muito, 3. E isto, sucessivamente. Essa é a regra. E é a regra que Deus deu para a igreja, inspirada pelo Espírito Santo. Aí o camarada reúne na igreja e fala em línguas. Fala todo mundo ao mesmo tempo. Está contradizendo aquilo que Paulo deixou escrito. Fala 10. Está contradizendo aquilo que Paulo deixou escrito. Não nego o poder que Deus dá de capacitar uma pessoa em falar em outras línguas, porque a Bíblia permite que nós possamos falar em outra língua, sem discutir aqui, sem entrar no mérito de que língua seja essa, mas Deus permite que nós falemos em outra língua, mas dentro da regra que ele estabeleceu. Ou ele estabeleceria uma regra e depois, sem avisar ninguém, mudou a regra. Pode ser de outro jeito. E o camarada falou assim, pastor, você não dá liberdade ao Espírito. Eu falei, não, meu filho, não é eu que não dou liberdade ao Espírito. É o Espírito que disse que deveria ser assim. Porque a Bíblia diz que é assim. Infelizmente, tem gente que vai atrás dessas coisas. Então, se admitimos que a Bíblia é a palavra de Deus única, regra de fé e prática, que é o que a doutrina sola Escritura diz, então nós submetemos-nos ao que ela determina para nós, inclusive em relação aos nossos cultos, em relação àquilo que fazemos na igreja. É por essa razão que elemento estranho como coreografia, a igreja presbiteriana deu um jeito de bastar, de acabar. Porque é um elemento estranho. Não existe indicação na palavra de Deus que isso pode ser feito. E olha que eu acho legal a coreografia. Outro dia na minha igreja nós comemoramos a reforma, no dia 30, e nós chamamos um grupo de Rolim de Moura para cantar e fizemos lá um teatro. Tivemos o teatro depois que terminamos o culto. Terminamos o culto e nós impetramos a bênção e cantamos o hino e falamos, agora vamos ter uma parte social onde nós vamos ver espiritualmente como se deu a reforma. E fizemos um teatro que o pessoal gostou muito. Porque nós não misturamos as coisas. Aquilo que a palavra de Deus diz, regula o que nós devemos fazer. Inclusive em relação aos nossos cultos. Tradições, autoridades e doutrinas que conflitam com a mensagem da Escritura, ou se não tem respaldo apostólico, ou não tem respaldo escriturístico, então nós rechaçamos, nós recusamos. E recusamos veementemente, porque a palavra de Deus tem uma doutrina específica a respeito da salvação e nós a seguimos. E qualquer coisa que seja meio termo nisso, nós dizemos, não é bíblico, não é correto. Então, o que os reformadores definiram em relação ao sola Escritura? Somente a Escritura é a regra de fé e prática. Ela é necessária e suficiente e eficiente na obra da salvação. Portanto, sola Escritura para um reformador ou para um cristão reformado significa assim, eu creio para reger a minha vida aquilo que a Escritura diz. Há interpretações? Sim. Há pastores que interpretam,
Eu estava na minha igreja um dia e preguei um sermão, e depois que eu preguei o sermão, uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: ah, eu vi o pastor Wagner pregando, ele falou as mesmas coisas que o senhor copiou dele? Eu falei, parece que eu e ele compreendemos bem as escrituras, porque eu não copiei dele nem ele de mim, nem sei quem pregou primeiro. Mas se nós pregamos as mesmas coisas, significa que nós compreendemos bem a Bíblia, porque a Bíblia não tem 3 mensagens, viu, gente? Não existe esse negócio de a Bíblia se renova a cada manhã e fazer 3 mensagens no mesmo texto. Não existe. Renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova um montão de coisa na gente, mas a mensagem é a mesma. Porque senão, meu filho, você não teria parâmetro nenhum. Um viria aqui e falaria uma coisa, que eu interpretei a Bíblia, aí o outro, vim aqui e interpretei a Bíblia, outro e vira uma bagunça. E não teríamos nem como nós corrigirmos os nossos alunos do seminário, porque ele poderia falar assim, não, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas não, nós temos regras específicas de compreensão, de entendimento de textos, e a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que foi escrito com a nossa língua, com a língua dos homens. Portanto, as regras para a interpretação das Escrituras são as mesmas regras que nós utilizamos para a interpretação de outros textos. Parábolas entendemos como parábolas, histórias entendemos como histórias, prosa entendemos como prosa, epístolas entendemos como epístolas, evangelhos entendemos como evangelhos. É simples de compreender e não é difícil, desde que você se proponha a estudar a palavra de Deus. Estudar com afinco, com amor, com dedicação e dizendo assim, Senhor Deus, ilumine a minha mente para que eu possa compreender. Domingo passado, termino agora com essa história. Domingo passado preguei na minha igreja a respeito dos trabalhadores na Seara. E eu comecei o sermão contando uma história de uns irmãozinhos lá do Ceará. E falei para eles assim, lá no Ceará, uma igrejinha do interior, quase não ia pastor, e então mandaram um obreiro para lá. E o obreiro leu esse texto e falou assim, meus irmãos, nós já sabíamos que Deus, na sua infinita soberania, sabia que essa igreja ia precisar de pastor. Está escrito aqui na Bíblia. Rogai ao Senhor do Ceará para que manda trabalhadores para o seu Ceará. E pediu para os presbíteros orar depois do sermão. E o presbítero orou, ó Senhor Deus, mande mesmo trabalho para o Ceará, porque tem poucos, e os que tem são fracos que sobem. São ruinzinhos que só. Não existe isso, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Se você quer aperfeiçoar, inclusive seu português, leia em voz alta a palavra de Deus, porque ela é escrita num português bem interessante, não digo perfeito, mas bem polido. Então você, lendo a palavra de Deus em voz alta, aprende até a língua portuguesa. Entenda que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você deve se guiar por ela para fazer a vontade de Deus na sua vida, para a glória de Deus e para a honra do